Menininhos, boa tarde. Tudo bom? Fala oi para mim, para ver se estão tudo tranquilo aí. Como é que vocês estão? Oi, boa tarde a todos e a todas que estão aí. Ana Beatriz, Bárbara, Lucas, Camille, boa tarde para todos, moçada. Cadê? A imagem não está aparecendo. Meninos, está tudo bem com vocês? Todo mundo tranquilo? Espero que estejam todos bem, tá? Bem tranquilos. Estou tentando fazer a câmera aparecer aqui, mas não sei o que está acontecendo, não. Apareceu. Meninos, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem, tá? Todos em paz. Nós vamos retomar. Da onde a gente quer parar lá? Deixa eu só organizar com vocês aqui. Nós já fizemos bastante coisa de trigonometria, inclusive, eu já até comentei com vocês, nós já fomos além do que precisava pensando em Enem. Nós já aprofundamos até mais do que precisava. Vimos triângulos retângulos, triângulos quaisquer, vimos também o ciclo trigonométrico, né? Então, assim, nós conseguimos ver bastante coisa da trigonometria. Agora nós vamos dar uma parada, não que a gente terminou, que acabou. Nós vamos fazer exercício ainda, vai vir nas listas, tá? Mas nós vamos começar uma nova matéria agora, uma matéria bem tranquila. Apesar de ela não estar na grade curricular do Enem, ela cai no Enem, que chama matriz, né? Uma matéria bem simples de entender. Ela chega a ser até banal a teoria dela. E o Enem está sempre cobrando. São exercícios que têm enunciados grandes, né? Textos, às vezes, que dão dificuldade de entender, às vezes, um pouquinho o texto. Mas a parte de cálculo é bem tranquila, tá? Bem tranquila mesmo. Então, nós vamos começar a ver hoje. Hoje, nessa aula, eu vou explanar para vocês a parte teórica, vou rever alguns conceitos com vocês aqui. Preparei um PowerPoint aqui para a gente ver alguns conceitos. E eu vou ler junto com vocês, vou comentar. Qualquer dúvida, pode abrir o microfone e perguntar, beleza? Fique à vontade. Se bem que é bem simples a teoria de matriz, não é nada complexo. Tranquilo? Então, vamos lá. Deixa eu só pedir um negócio para vocês. Domingo é dia das mães, moçada, né? Dia da mãe de cada um, quem tem mamãe, quem está perto da mamãe. É bom que dê um abraço, que nesse momento que a gente está passando por dificuldade aí, a família está mais unida, eu espero. Estão todo mundo junto. Então, quem estiver próximo da mãe, que a mãe estiver aí, o Planeta vai fazer uma homenagem nesse final de semana aí, postando um monte de fotinhas de filhos e mães. Então, se você quiser, se você puder, bate uma selfie aí, você assistindo a aula de qualquer professor aí hoje, tá? Manda para o nosso Instagram lá, ou você põe no seu Instagram e marca lá, @colégio-planeta, tá? Ou manda para mim no meu WhatsApp que eu ponho lá. A gente vai pular um monte de fotinha de alunos com mães esse final de semana. Tá? E se você postar lá, assistindo a aula, tá? Põe para a gente associar uma coisa com a outra, tá? Bora fazer uma homenagem bonitinha para as mamães, tá certo? Um beijo na mãe de cada um de vocês, tá? Eu vou aqui compartilhar. Meninos, matriz é uma matéria de extrema importância na área de exatas. Quem faz algum curso de exatas vai ver que matriz é uma coisa que vai estar sempre lá. Se você for pensar, galera, tudo que está relacionado à computação, a parte de eletrônica envolve matriz, cara. Porque matriz é uma matéria que associa qualquer tipo de tabela. Toda tabela pode ser associada a uma matriz. Qualquer coisa que é visto em linhas e colunas é associada a uma matriz. Tá certo? Compartilhou para todos aí? Tá tudo ok? Posso ir? Bom, galerinha, é o seguinte. Dentro da matriz, eu vou pôr aqui algumas definições, vou ler com vocês. Se tiver alguma dúvida, por favor, pergunte, abra o microfone aí e pergunte sem problema, tá? É o seguinte, a definição formal de matriz é uma tabela. Aqui eu tenho aqui, por exemplo, o João e a Maria, que tiraram notas em matemática, física e química. Está aqui numa forma de tabela, então eu posso organizar isso na forma de matriz.
Eu tenho aqui uma matriz A, que tem aqui o 7, o 5 e o 6, que está associado às notas do João em matemática, em física e química. E na linha de baixo, as notas da Maria em matemática, física e química. Olha que a linha primeira é do João, a linha segunda é da Maria, a coluna primeira é de nota de matemática, a segunda é de física e a terceira é de química. Então, eu peguei uns dados aleatórios, pus na forma de matriz, e isso para mim já basta para caracterizar uma matriz. Denomina-se matriz uma tabela formada por linhas e colunas, sendo, galera, que, pelo amor de Deus, isso tem que ficar na sua cabecinha. Falando em matriz, a primeira coisa que a gente fala são em linhas, depois a gente vai falar em colunas. Então, tudo que aparecer na denominação de matriz é linha primeiro, coluna depois. Por exemplo, essa é uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas. Eu não posso falar que é uma matriz que tem 3 colunas e 2 linhas. A ordem aí é importantíssima, beleza? Essa é a definição de matriz, galera. Uma representação para você entender, tá? Eu tenho aqui uma tabelinha e essa aqui é uma matriz genérica, moçada. Então, observa aqui comigo. Eu tenho aqui um A grandão, que é o nome da matriz. Essa aqui é uma matriz chamada de matriz A. Lá dentro da matriz eu tenho vários elementos. Azinho minúsculo. Toda a matriz é denominada por uma letra maiúscula. E os elementos lá dentro da matriz com letras minúsculas. Sempre a letra lá de dentro e a de fora são iguais. Só que lá fora é maiúscula, lá dentro é minúscula. Dentro aqui da matriz tem vários números do lado da letrinha A. Esses números, galera, servem para identificar cada elemento. Se eu tirar esses números, fica tudo igual, tudo rasinho. Para que servem esses numerozinhos? Para dar referência à localização, à posição do elemento dentro da matriz. É como se você comprasse uma casa de um conjunto habitacional e você não tivesse o endereço da sua casa. A rua, a quadra, o lote, o número, essas são características da sua casa. Você chega lá no conjunto habitacional, são um monte de casas iguais. Como é que você vai achar a sua casa? Na matriz é a mesma coisa. Eu tenho um monte de azinho lá dentro, representando os elementos. Eu só vou descobrir o elemento correto que eu quero quando eu souber a linha e a coluna dele. E não esqueçam, falei agorinha, linha primeiro, depois coluna. Beleza? Então tá aqui, ó. Dada uma matriz, denotaremos cada elemento da matriz por A e J, onde I é a linha e J é a coluna. Meninos, essa é a maior mentira que já contaram para vocês, tá? Todo livro vai estar escrito isso, mas isso não é a verdade. O I não quer dizer linha e o J não quer dizer coluna sempre. Você tem que entender o seguinte, que sempre que eu tiver aqui, ó, A e J, pequenininho aqui, ó, o primeiro que aparece é a linha, o segundo é a coluna. Vou contar para vocês, olha, a Titi vai falar assim, teve vestibular já que eles inverteram essa ordem, em vez de pôr A e J, puseram A, J, I. Cara, que loucura. Os meninos ficaram doidos. Por quê? Todo mundo é acostumado com I ser linha, J ser coluna, mas isso não é verdade. A primeira letra é a linha, a segunda letra é a coluna. Então, se eu colocar um A, J, I, o J é a linha, o I é a coluna. Beleza? Então, vamos formalizar? Todo elemento de uma matriz é representado pela mesma letra da matriz lá de fora, só que minúsculo. Do lado dessa letrinha, tem 2 números. O primeiro é a linha, o segundo é a coluna. Se eu falar A, I, J, o I é linha, o J é coluna. Tá claro isso, meninos? Aqui dentro eu tenho A11. O que quer dizer isso? Elemento da primeira linha, primeira coluna. A12, primeira linha, segunda coluna. A13, primeira linha, terceira coluna. E aí vai. Esse númerozinho representa a posição do elemento dentro da matriz. Fechou, meninos? Tranquilo? Essa é a representação genérica de uma matriz. Cara, a matriz, ela pode ser dada por 3 maneiras. A maneira do fechamento dela, na forma de parênteses, na forma de colchete ou na forma de 2 barrinhas de cada lado. São as 3 formas que pode vir uma matriz. E aqui, galera, eu destaquei para vocês, para você não vacilar. Esse número aqui do lado de fora da matriz, 2 vezes 4, 2 vezes 2, 4 vezes 2, isso representa a forma da matriz, o jeito dela. A gente chama isso de ordem ou tipo da matriz. A matriz é do tipo 2 por 4, quer dizer que ela tem o quê? 2 linhas, 4 colunas. A matriz é do tipo 2 por 2, 2 linhas,
2 colunas. A matriz é do tipo 4x2. 4 linhas, 2 colunas. Sempre o primeiro é linha, o segundo é coluna. Beleza? Então, isso que está aqui de fora é a ordem da matriz. Tranquilo? Bom. Meninos, alguns nomes de matriz, eu vou passar rapidinho só para você lembrar. Os nomes são muito, vamos dizer assim, intuitivos. Matriz linha, o nome já fala, cara, toda matriz que possui uma só linha. Nesse caso, é uma matriz que tem uma linha e 3 colunas, beleza? Matriz coluna é aquela matriz que tem uma coluna. Nesse caso aqui, 2 linhas e uma coluna, 3 linhas e uma coluna. Se eu for colocar a ordem dessa primeira matriz aqui, galera, é a matriz 1 por 3. Dessa daqui, 2 por 1. Essa última aqui, 3 por 1. Primeira quantidade de linhas, depois de colunas. Matriz linha, uma linha. Matriz coluna, uma coluna. Matriz nula possui todos os elementos iguais a 0. Nula, todo mundo é 0 lá dentro. Matriz quadrada, o nome já fala, cara, forma um quadrado. Quadrado quer dizer mesma quantidade de linhas e de colunas. Observe o que eu vou falar para vocês. Essa matriz aqui, galera, dá uma olhada. A primeira é uma matriz de ordem 2 por 4. Uma matriz de ordem 2 por 2. Uma matriz de ordem 4 por 2. Quando a matriz é quadrada, você não precisa falar 2 por 2. Você fala assim, matriz de ordem 2. Matriz de ordem 3, 3 linhas, 3 colunas. Matriz de ordem 10, 10 linhas e 10 colunas. Beleza? Então, falou, matriz de ordem 2 é quadrada de ordem 2, 2 linhas e 2 colunas. Tá? Matriz quadrada é aquela que a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Moçada, observa aqui. Toda matriz quadrada tem 2 diagonais. Essa aqui é uma diagonal. Essa aqui é outra. Matriz retangular não tem diagonal, galera. Tá? Diagonal é exclusiva de matriz quadrada. Observa aí. A diagonal principal, essa que está desenhada de vermelho aqui, ela começa no primeiro elemento da matriz e vai até o último elemento dela. Diagonal principal. A outra é a diagonal secundária. Cara, eu queria que você gravasse um negocinho de diagonal. Toda diagonal, tá? Só existe em matriz quadrada. A diagonal principal é aquela que vem do começo ao fim. Qual que é a característica da diagonal principal? Ou seja, o elemento que está na diagonal principal. O que ele tem de especial? Isso aqui que está no cantinho de vermelho. Ó. I é igual a J. Vou voltar aqui para você associar. Olha aqui. Nessa matriz genérica, a diagonal principal ela está aqui. Saindo do começo e indo até o fim. Observa. A11, linha e coluna igual. A22, linha e coluna igual. A33, A44, A55. Então, característica da diagonal principal, número da linha igual ao número da coluna. São elementos que estão na posição de linha e coluna iguais. Beleza? Isso é diagonal para a gente. Falando em diagonal, nós vamos introduzir a matriz que a gente vai mais utilizar. Dá só uma olhada. Eu tenho 3 matrizes aqui, meninos. Todos 3 eu tenho uma diagonal principal destacada. Observa que fora da diagonal é tudo 0. Tanto acima quanto abaixo da diagonal é tudo 0, em todas elas. Isso é uma característica de matriz chamada matriz diagonal. Matriz diagonal é a matriz quadrada, na qual todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a 0. Isso é importante você saber, galera, porque essa daqui é uma matriz diagonal especial, chamada de matriz identidade. É uma das matrizes mais importantes que a gente tem. Então, o cara vai falar assim no exercício para vocês. Considere uma matriz identidade. Você já sabe que é uma matriz que tem o número 1 na diagonal principal e o resto é 0. A primeira, galera, I2, identidade de ordem 2. 2 linhas, 2 colunas. Diagonal principal 1, o resto é 0. I3, uma matriz identidade que tem 3 linhas e 3 colunas. Diagonal principal é 1, o resto é 0. Cara, não esquece isso não. Matriz unidade. Por que unidade? Porque o número 1 está dentro da diagonal principal. Matriz identidade, que é o nome mais conhecido, é a matriz quadrada, que a diagonal principal é 1 e o resto para cima ou para baixo é 0. Beleza? Tirando essa aqui, meninos, tem mais 2 coisas importantes de matriz para falar.
Matriz oposta e matriz transposta. Meninos, muito simples isso aqui. Quando eu falo para você assim, olha, o número 5 tem o oposto, que é menos 5. O número 7 tem o oposto, que é menos 7. O número menos 3, o oposto é mais 3. Qual que é a definição de oposto, galera? É o mesmo número trocando o sinal. Matriz oposta é a mesma coisa. Eu tenho aqui uma matriz A, que tem 4, 2, 1, 6, 3, 9, 1, 4. A matriz oposta é a menos A. O que acontece? Todos os sinais estão trocados. O número que está positivo na matriz A fica negativo lá. Se tivesse algum negativo aqui, ia ficar positivo de lá. Tranquilo? E o último conceitinho, matriz transposta. Cara, esse é mais simples ainda. Observa bem. Se eu tenho uma matriz nesse formato aqui, quando eu viro ela está ficando matriz transposta. O que é uma matriz transposta, cara? É quando eu pego a linha e faço ela virar uma coluna. Eu estou transpondo a linha para a coluna, de forma ordenada. Observa o exemplo. 5, 3, 4 é a primeira linha. Ela passou aqui a ser primeira coluna. 1, 0 e 2 é a segunda linha. Passou aqui a ser segunda coluna. Beleza? Então, vem com o Titi aqui, presta atenção. O que é uma matriz? É uma tabela formada por linhas e colunas. Tudo que eu falar da matriz, eu tenho que falar primeiro linha, depois coluna. Beleza? Uma matriz 5 por 7 é porque tem 5 linhas, 7 colunas. Primeiro é linha. Cada elemento da matriz é representado por uma letra minúscula. Do lado desse númerozinho tem 2 dessa letra. É a linha e a coluna que ele ocupa. Beleza? Eu tenho algumas matrizes que são muito importantes. Uma delas é a matriz quadrada. Matriz quadrada é aquela que tem linhas e colunas com a mesma quantidade. 5 por 5, 10 por 10, 3 por 3. Dessas matrizes quadradas, uma delas é muito especial, que é a matriz identidade. O que é a matriz identidade? É a diagonal principal igual a 1, o resto é 0. Beleza? E duas matrizes que são operações interessantes, cara. Matriz oposta. O que quer dizer isso? É uma matriz que eu pego do jeito que ela está e troco linhas para colunas. Você fez, mentira, hein? Matriz oposta, eu troco os sinais. E a transposta, eu mudo linhas para colunas. Tranquilo? Galera, a última coisa aqui que tem aqui é um trem mais ou menos óbvio. Deixa eu comentar para finalizar essa parte inicial. Igualdade de matrizes. Cara, é mais do que óbvio. Duas coisas são iguais quando tudo tem um, tem igualzinho no outro. Então, duas matrizes para ser iguais, todos os elementos da primeira tem que ser igual a todos os elementos da segunda. Quando eu falo todos os elementos, meninos, são os elementos correspondentes. Observa o que eu estou falando aqui. O número 8 na matriz A está na linha 3, coluna 1. Cara, linha 3, coluna 1 da matriz A. Quem é o correspondente dele lá na matriz B? É o elemento que está na linha 3, coluna 1. Elementos correspondentes ocupam a mesma posição. Então, lá na matriz B, o elemento que está na linha 3, coluna 1, tem que ser o mesmo valor, 8. Isso é ser igual. Matriz A é igual a matriz B quando? Quando elas têm o mesmo tamanho, o mesmo tipo, a mesma ordem, e todos os elementos de uma são iguais aos elementos da outra. Beleza? Galera, deixa eu dar uma pausa aqui e perguntar. Tem alguma pergunta nessa parte inicial? Essa parte é bem teóricazinha. Se tiver, pode falar, pode abrir. Exatamente, cara, falaram ali de batalha naval. Batalha naval é pura definição de matriz. Para quem não lembra, que esse eu acho que é meio antigo, tá? Eu faz tempo que eu não vejo batalha naval. É um caderninho, vinha nos cadernos, inclusive, antigamente. Lá na capa do caderno vinha um monte de quadriculados e tinha letras e números. Aí você tinha que destruir a frota da outra pessoa. É uma batalha de submarino, destroyer. Tinha um monte de trenzinho lá, tinha uns desenhinhos. Aí você desenhava a sua frota e eu falava para você assim, ó, dou um tiro lá no B5. Ou seja, na linha B, coluna 5, por exemplo. Se eu acertasse a sua esquadra lá, você ia perdendo ela, até conseguir matar o outro. Então, batalha naval é um exemplo perfeito de matriz. Tá? Pena que faz tempo que eu não vejo isso. Tá? Saudade de brincar desse trem. Beleza? Meninos, mais alguma dúvida até aí? Essa parte inicial de teórica, só para você lembrar alguns conceitos que você não pode esquecer.
Mas você viu que matriz é bem intuitivo. Vamos falar agora das operações, que é bem simples também. Para a matriz, cara, chega a ser até ridículo as continhas. Somar matriz, subtrair matriz, multiplicar matriz. Presta bem atenção, acompanha aqui que eu vou mostrar para você no slide lá. Para eu somar duas matrizes, pegar a matriz A e a B e juntar, somar, basta que elas sejam do mesmo tamanho. Eu tenho que somar elementos correspondentes. O que é isso? Os elementos de uma, eu somo com os elementos da outra. Elas não podem ter tamanhos diferentes. Se essa matriz é 2 por 5, essa daqui tem que ser 2 por 5. Beleza? Uma 2 por 5 não pode somar com a 4 por 3. Não tem jeito, tem que ser do mesmo tamanho. Eu pego os elementos de uma, somo com o da outra. Ah, Célio, eu não quero somar não. Eu quero subtrair. É a mesma coisa. Subtrair de uma com a outra, tem que ser do mesmo tamanho. Não, Célio, eu quero é assim. Pegar uma matriz e multiplicar por 3. O que eu faço? Pego todos os elementos da matriz e multiplico por 3. É muito simples, cara. Tá? Beleza? Deixa eu mostrar aqui para vocês, que tem um slidezinho também. Esses slides aqui eu vou mandar para vocês hoje mais tarde lá no grupo, tá? Pode ficar tranquilo que vocês pegam ele lá no grupinho de vocês mais tarde. Vamos lá na parte que tem a parte de operações com matrizes. Galera, voltar a falar, se alguém quiser perguntar, pode perguntar, tá? Galera, adição de matrizes, dá uma olhada aí. Para adicionar duas matrizes A e B, basta que elas sejam do mesmo tipo, ou seja, do mesmo tamanho. Isto é, elas devem ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Beleza? Vai lá. Eu tenho aqui a matriz A, 1, 3, 4, 9, a B, 2, 6, 4, menos 10. Meninos, olha o tanto que é ridículo. Eu vou somar o primeiro daqui 1, mais o primeiro de lá 2, que vai dar 3, está aqui. O 3 mais o 6 dá 9, e aí vai. Conta de menos a mesma coisa, galera. Duas matrizes para ser subtraídas tem que ter o mesmo tipo, o mesmo modelo, a mesma ordem. Para subtrair, eu pego de uma menos da outra. Olha aqui a matriz A e a B. 3 é o primeiro elemento, menos 1 dá 2, está aqui no final. Cuidado, galera. Conta de menos, cara, é o cão. O menos é o inferno para fazer a gente errar. Olha aqui o elemento de baixo. Na primeira matriz, 0 menos o menos 3. Galera, menos com menos aqui tem um joguinho de sinal que dá mais, cara. Cuidado com isso. Beleza? Mas a conta é muito simples. Depois eu tenho a multiplicação de um número por uma matriz. Jazinho, eu volto aqui. Olha o tanto que é simples aqui. Eu tenho a matriz 2, 4, 0, 9, 1, 3, negativo, e eu quero multiplicar por 3. Como é que eu multiplico um número por uma matriz? Pego cada elemento da matriz e multiplico por 3. Está resolvido. 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 4 é 12, e aí vai. Somar matrizes, subtrair matrizes, multiplicar um número por uma matriz, manha. O único, meninos, que dá um trabalhinho a mais é quando eu tenho que fazer multiplicação de matrizes. Observa aqui. Esse, cara, às vezes dá trabalho. Vou falar para vocês aqui, ó. Imagina que você tem que multiplicar a matriz A pela matriz B, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar a linha, multiplicar por coluna. Esse, cara, é o que dá um pouquinho de treta, às vezes vocês confundem, tá? Mas você vai pegar a linha e multiplicar por coluna, cara. Meu trem sumiu. Cara, multiplicar a linha por coluna é bem simples. O problema é que tem que ser organizado. Você vai pegar o primeiro elemento, que é o 2, multiplicar pelo primeiro elemento, que é o 3. Está aqui, dá 6. O segundo elemento daqui é o 3, multiplica pelo segundo daqui, é 1. Depois o último daqui com o último de lá. 2 vezes 1 dá 2. Soma todo mundo e anota a resposta. Observa o seguinte, meninos. Eu pego uma linha, multiplico pela coluna. Só que o trem não é bagunçado. Cada elemento da linha multiplica um elemento da coluna. É o primeiro dali com o primeiro daqui, o segundo dali com o segundo daqui, o terceiro dali com o terceiro daqui. Beleza? Feito isso, eu terminei a primeira linha com a primeira coluna. Tá aqui, primeira linha, primeira coluna. O que eu faço? Passo para a próxima, moçada. A primeira linha vai lá na segunda coluna agora. Bicho, exatamente igual. Pega o primeiro daqui, multiplica pelo primeiro de lá. 2 vezes 4 é 8. Segundo daqui pelo segundo de lá. 3 vezes 5, 15. Beleza? Pega o terceiro daqui, multiplica pelo terceiro de lá. 1 vezes menos 6 dá menos 6. Junta tudo, anota aqui, deu 17.
Faz a mesma coisa para a próxima. Linha 1, já multiplicou, coluna 1, coluna 2. Linha 2, vai lá multiplicar, coluna 1, coluna 2. E assim, meninos, até você terminar a continha. Essa nós vamos praticar ali no quadro na próxima aula. Esse dá um pouquinho de trabalho para entender. Tem gente que tem um pouquinho de falta de coordenação na hora de multiplicar. Mas é manha, beleza? Então, nós já lembramos como é que eu somo, como é que eu vou subtrair, como é que eu vou multiplicar, tranquilo. A última coisa que falta para a gente finalizar, cara, é isso daqui. Às vezes, eu tenho que... Esse aqui é outro exemplo de multiplicação, tá? Esse slide é para vocês. Às vezes eu tenho, cara, que construir uma matriz do zero. O cara não me dá a matriz, ele me dá a forma de eu construir a matriz. Tá? É aquele negócio, ele me dá o peixe, né? Ele ensina eu a pescar o peixe aqui. Observa aqui que isso aqui é bem genérico, galera. Tem um errinho de uma letra aqui, ó, esse aqui é um A, tá? Não é B, não. Ele fala que ele tem uma matriz 2 por 3. Observa, cara, que ele me deu o tamanho da matriz. Só que ele não me deu os números. Galera, 2 por 3 está aqui, ó, 2 linhas e 3 colunas. Então, eu tenho uma matriz 2 por 3. Como é que eu construí essa matriz? Porque ele me falou aqui, ó, 2 por 3. Tranquilo? Eu tenho elementos 1, 1. O que é isso? Linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 3. Linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 2. Linha 2, coluna 3. Moçada, eu construí uma matriz genérica, tá? Que tem 2 linhas e 3 colunas, igual ele mandou aqui. Aí ele veio cá, cara, e me deu uma regrinha, ele me deu uma receita do bolo. O que ele falou? Falou, Célio, é o seguinte, nessa matriz sua aqui que você fez, quando I for igual ao J, você vai usar esta fórmula aqui. Cara, o que é isso, hein? I é igual ao J, eu vou usar aquela fórmula ali. I é linha, J é coluna. Moçada, onde é que eu tenho linha e coluna iguais? Aqui, 1 e 2, 2. Observa, tirando esses dois aqui, onde linha e coluna é igual, o resto é porque é diferente. Então, olha o que ele fez, cara. Olha o tanto que o bicho é doidão. Ele fala assim, olha, dentro dessa matriz, se a linha for igual à coluna, você usa essa fórmula. Se a linha for diferente, usa essa outra fórmula aqui. E aí nós vamos seguir a formulazinha, cara, é igualzinho receita de bolo. Onde tem I e onde tem J, eu vou substituir pelos números aqui. Vou fazer um para vocês verem. Olha isso aqui, ó, A13. A13, meninos, a linha e a coluna são diferentes. Então, eu não vou na primeira fórmula, eu vou na segunda. Linha e coluna diferentes. O I vale 1 e o J vale 3. O I é o primeiro, o J é o segundo. Você vem cá e vai substituir o I por 1 e o J por 3. Vai ficar 3 vezes 1, 3, mais 3, 6. Que é essa conta que ele fez aqui. Tá? Essa parte aqui, meninos, de construir uma matriz, você vai falar assim, Célio do céu, agora eu tenho que decorar mais essas fórmulas? Não, cara. Toda vez ele vai te dar a fórmula. Isso é dado no enunciado, você não tem que decorar nada. Cada matriz ele vai dar uma fórmula diferente, tá? Mas ele vai te dar a fórmula. Então, vamos lá, só recapitular aqui rapidinho. O que tem que ficar guardado na sua mente, cara? Na sua mente tem que ficar guardado que matriz é uma tabela formada por linhas e colunas, tá? Sempre tabela, linhas e colunas. Você pode ter uma matriz quadrada, onde linhas e colunas são iguais. Sempre fala linha primeiro, coluna depois. Não esquece isso não, tá certo? Você pode somar, subtrair, multiplicar matriz. Tranquilo. Fizeram um comentário aqui, eu ainda tenho ali minutos, dá para resolver, dá. Se toda vez que eu for mexer com multiplicação de matriz, elas têm que ser iguais. Não, cara. Tem uma regrinha aqui que vai dizer assim pra gente, tá? Deixa eu compartilhar aqui de novo para você ver. Acho que eu consigo escrever nela aqui. Para eu multiplicar a matriz, cara, elas não têm que ser exatamente do mesmo tamanho. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu acho que sim. Se eu tiver, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Consigo. Para a gente multiplicar a matriz, tem uma regrinha, cara, que ela é bem tranquila. Ela fala assim, ó.
Eu tenho uma matriz A, que ela é 2 por 3. Beleza? Uma matriz A, 2 por 3. E eu tenho uma matriz B. B, 3 por 5. Beleza? Galera, olha bem. Se eu tenho uma matriz A 2 por 3, uma B 3 por 5, eu vou poder multiplicar ela. Por que eu vou poder multiplicar, cara? Porque nessa matriz aqui, eu tenho aqui o 3 dali e o 3 aqui iguais. Não é essa aqui que eu tô querendo, não. Eu tô querendo essa bichinha. Volta, volta aqui, meu bem. Cadê você? Pode ser você aqui, ó. Dá uma olhada aqui, de ver se eu dou conta de marcar isso aqui para vocês. Não tá querendo não, mas vai lá. Ave Maria, eu tô endoidando aqui. Meninos, nesse exemplo que eu dei aqui, observa o seguinte. Quieta, minha filha, olha o desenho que eu tô fazendo aqui à toa. 2 por 3 é uma matriz, 3 por 5 é outra. O que é importante na hora de você multiplicar matrizes, cara, é você entender, sai daí, bichão, que esse número aqui, o 3, tem que ser igual a esse número 3 daqui. Por exemplo, deixa eu dar um outro exemplo aqui para você entender. Se eu tenho aqui uma matriz A, cadê de novo? Deixa eu pegar você. Deixa eu inserir uma caixa de texto aqui de novo. Se eu pegar aqui uma matriz A, 3 por 4, uma matriz B, 2 por 4, não tem como multiplicar, cara. Por que a primeira tem e a segunda não tem? Aqui eu tenho a quantidade de colunas 3, igual a quantidade de linhas 5. 3 também. Para multiplicar, esses números do meio, cara, tem que ser exatamente iguais. Se forem diferentes, não tem jeito. O número do meio tem que ser igual. Eu tenho até um slide aqui que eu acho que eu falei disso aqui, que eu pulei de vocês, que eu ia dar tempo de mostrar. Quer ver? Deixa eu ver se ele está aqui. Subtração, igualdade, matriz oposta, multiplicação. Dá uma olhada aqui. Isso, dá uma olhada aqui, ó. Nesse primeiro slide aqui, minha, está falando, ó, uma matriz 2 por 2 e uma matriz 2 por 3. Eu posso multiplicar. Por quê? Olha o vermelhinho aqui, ó, o 2 é igual ao 2 aqui. Então, eu posso multiplicar a matriz, desde que a quantidade de colunas da primeira seja igual à quantidade de linhas da segunda. Os números do meio aqui têm que ser iguais, senão não pode. Beleza? Tá? Galera, na próxima aula nós vamos fazer alguns exercícios. Está acabando nosso tempo aí, tem menos de 1 minuto. Na segunda-feira, vocês vão receber hoje à noite ainda uns exercícios para vocês fazerem. Façam, tá? Para a gente poder tirar dúvida na segunda, começar a fazer exercício. Beleza? Bom final de semana a todos. Um beijo na mãe de vocês. Se puder, tira uma selfie com a mãe de vocês, assistindo alguma aula do Agora à Tarde. Manda lá no @Colégio Planeta para a gente postar, fazer uma homenagem, tá? Um beijo enorme para vocês, cara. Tá? Fiquem com Deus e Deus que nos ajude a passar por isso tranquilos. Tá certo? Um beijo e um abraço a todos, meninos.